facilidade que a esquerda tem para distorcer as coisas é impressionante. É muito comum quando o esquerdista ele fala, por exemplo, sobre o aumento da gasolina, que, por incrível que pareça, não se fala mais sobre isso. De repente, o aumento dos combustíveis parou de ser um problema no Brasil e parou de ser um problema, inclusive, para a esquerda, né? Será que é uma coincidência? Pode ser que tenha a ver com a CPI da Petrobras, que também não se fala mais. Bom, mas enfim. Então os caras gostam de distorcer as coisas, né? Então é muito comum quando os caras falam, por exemplo, do aumento dos combustíveis, na sequência eles falarem assim, faz arminha que resolve. Né? Ou quando eles vão falar do aumento de alguma coisa, né? Por exemplo, o arroz, feijão, enfim, alimentos, enfim. Eles soltarem a mesma frase, faz arminha que resolve. Né? Sempre tentando relacionar o aumento de alguma coisa, né, com a proposta do Bolsonaro de armas. Né? Só que a proposta das armas está relacionada à segurança. Não tem nada a ver com o aumento dos combustíveis, no preço dos combustíveis, ou o aumento no preço dos alimentos. Não tem nada a ver. O aumento dos combustíveis, por exemplo, me parece que está relacionado à economia, né? Totalmente diferente da proposta das armas. Né? Se o Bolsonaro não tivesse a proposta das armas, não ia interferir em nada no valor do combustível, dos outros alimentos. Então não tem nada a ver, mas eles gostam de tentar confundir as pessoas. Né? Tem um vídeo muito interessante aqui, né, do ex-presidiário. Escuta aí. Prepare, porque esses clubes de tiro que for criado comercial vai fechar. Nós vamos querer clubes de leitura. Nós vamos querer bibliotecas espalhadas por esse país afora. Aí... Tá vendo? Eu confesso que essa proposta da biblioteca, das bibliotecas, é muito interessante. Eu gostei. Eu gostei. Inclusive eu me lembro da época que eu estudava, eu até sinto muita falta disso. Da época em que a gente usava isso aqui, ó, na escola. Dicionário. Era uma época muito boa. Eu acho que o Brasil, ele começou a despencar. Um dos motivos foi que a gente parou de usar o dicionário. Você vê que hoje o pessoal solta aí palavras aleatórias sem nem saber o significado. Né? Então acho que a proposta dos livros é muito interessante, da biblioteca é muito interessante. Só que não tem nada a ver que ele falou com a proposta dos livros, que ele falou que vai tirar os estandes, vai fechar os estandes de tiro e vai fazer no lugar estande de livros. Não tem nada a ver. Mais uma vez eu vou repetir. A proposta das armas está relacionada à segurança, certo? A proposta
no caso aí do Lula, dos livros, está relacionado à educação, ao ensino. Né? Então, ao mesmo tempo que ele fala que vai tirar a. vai acabar com as armas, né, que está relacionado à segurança, ele não dá uma outra sugestão no lugar para a segurança. Ele simplesmente fala que vai acabar. E aí ele tenta ludibriar as pessoas dizendo que vai criar estande de livros, que, mais uma vez, está relacionado à educação. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele vai tirar e não dá a solução. Esse que é o pior, ele não dá a solução. Ah, vou acabar com o stand de tiro. Ok, Lula, mas e o que você vai fazer? O, 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 o pessoal que tem arma não vai mais poder treinar? Né? E aí? O pessoal da segurança não vai mais poder treinar? Só que aí a gente tem que se lembrar que ele também quer desarmar a polícia. Né? E, inclusive, esse negócio de desarmar a polícia, eu lembrei agora, esses dias eu assisti o filme que muita gente já deve ter assistido, principalmente o pessoal da minha geração, porque é um filme antigo, O Demolidor. Cara, esse filme é top. É um filme antigo, mas se você assistir, você vai achar que ele foi feito agora. Por quê? Porque o filme mostra o que nós estamos vivendo. Né? Por exemplo, o Lula quer desarmar os policiais. Né? Ele é a favor do desarmamento e ele quer desarmar os policiais. No filme, um criminoso ele é congelado e ele é descongelado alguns anos depois, já muitos anos depois. E no período em que ele é descongelado, já foi criada uma nova sociedade. Olha só que interessante. Já foi criada uma nova sociedade. E nessa nova sociedade, os policiais não têm armas. E aí, esse bandido, que no caso é Wesley Snipes, ele é solto. E o que ele quer? Armas. E aí, o único lugar em que tem armas é no museu. E é justamente onde ele vai. Só que aqueles policiais, que no caso os policiais do futuro, eles não têm armas. Inclusive, a frase que um dos policiais usa eu achei muito interessante. Ele fala assim: a gente não está preparado para esse tipo de violência. Olha só. E aí então o que é que eles fazem? Eles resolvem soltar um policial que também foi congelado no mesmo período que o bandido, mas não foi descongelado. Então eles resolvem descongelar. Tem até um outro policial que também é da antiguidade, mas ele já é idoso, né? E esse policial fala assim: esse bandido ele é da moda antiga, então precisamos de um policial à moda antiga. E aí é onde eles vão lá e descongelam o Stallone, Sylvester Stallone, para capturar o bandido. Tem até uma outra situação nessa nova sociedade. Sabe esse negócio de você ter que tomar cuidado com o que você fala, senão você pode responder processo, multa não, pode responder processo e não sei o que, ou até ser preso, enfim, sabe? Né? Que nem nós tivemos aí o Alexandre de Moraes que prendeu Daniel Silveira, condenou o cara a 9 anos de cadeia, sabe? Então, no filme também tem isso, também mostra isso. Só que, ao contrário de pessoas punindo, né, castigando pessoas, são máquinas. Então, tipo assim, é tipo um radar, né? É tipo um radar de pessoas. Então, qualquer coisa que a pessoa falar que não está de acordo com o que é permitido,
naquela nova sociedade, ela é multada, a pessoa é multada. Então a pessoa fala, por exemplo, ah, essa bosta. Aí na hora já toca um negócio, pip, você foi multado. Meu, como eu disse, o filme é antigo, mas parece que foi feito agora. E principalmente parece que foi feito no Brasil. E aí, olha só que interessante. Já numa boa parte do filme, né, da metade do filme já pro final, o pessoal descobre que quem criou essa nova civilização, essas novas regras, foi justamente o mesmo cara que soltou o bandido que tinha sido congelado. Interessante, não? Muito interessante. É. Então, o pessoal da esquerda gosta muito de distorcer as coisas. E, infelizmente, eles conseguem convencer muitas pessoas com essas distorções que eles fazem. É claro que o brasileiro hoje ele está bem mais atento, está bem mais esperto, mas infelizmente ainda não está tão atento como precisa estar. Né? O pessoal cai ainda muito nessas conversas esquerdistas, principalmente porque o brasileiro é um povo muito sentimental. Então, o pessoal gosta, esse pessoal da esquerda gosta de conversas que mexem com o emocional do brasileiro. E é justamente com esse tipo de conversa que eles enganam. Né? Por exemplo, eles começam a falar de pessoas que estão passando fome, né? Começam a falar de desigualdade, né? Ele sabe que isso é uma coisa que, infelizmente, não tem como mudar. Mas eles usam isso para poder conseguir o apoio das pessoas, né? Através do emocional, né? E, infelizmente, eles conseguem muito apoio. Mas, gente, prestem atenção. Né? Uma outra coisa que eu observei também, que eu fico refletindo, por que esse pessoal que fala em desarmar, né, que é a favor do desarmamento, seja ele de esquerda ou de direita, porque na direita também tem gente que é contra, que é a favor do desarmamento. Né? Mas por que esse pessoal que é a favor do desarmamento, sempre que eles falam nessas coisas, né, eles tocam nessa pauta, o objetivo deles é sempre desarmar quem protege a sociedade. Por que eles não falam em desarmar quem ataca a sociedade? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que será? Eles poderiam começar falando de desarmamento de quem ataca a sociedade. Né? Não seria muito mais interessante? Mas não. Eles querem tirar o direito do cidadão se defender e ainda querem tirar as armas de quem protege, defende o cidadão. Vejam só que absurdo. Né? E aí eles vêm com essa conversa de livros. Né? Ah, lembrei. Eu também já vi muita gente dizer assim: ah, mas se você constrói
escolas, né? Se as pessoas estudam, se dedicam aos livros, né, ao estudo, não é necessário presídios, não é necessário armas. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mais uma vez, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Escola, livro, são coisas que vão educar a sua mente, vão te ensinar a pensar, vão formar o seu intelecto. Né? A escola, os livros, eles não vão formar a sua índole. A pessoa que tem a índole má, uma índole perversa, a pessoa que tem uma inclinação para o que é errado, ela vai para a escola, ela vai ler livros, ela vai aprender, ela vai se formar e vai ser uma pessoa do mal. E na oportunidade que ela tiver de usar armas contra as pessoas de bem, ela vai usar. Então esse negócio de querer tirar as armas, né, de querer substituir armas e dar livros, isso aí é um grande engano. Né? Eu até diria que quem defende isso é maluco, mas não. Quem defende isso não é maluco. Quem defende isso é mau caráter. Porque quem está defendendo isso, tô falando os da elite, porque as pessoas comuns, igual eu, igual você, muitas vezes, elas ainda não entenderam, não despertaram para essa manipulação. Né? Elas ainda não despertaram, não perceberam que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou uma coisa não pode substituir a outra. Mas a pessoa que está lá em cima, no topo da pirâmide, né, como por exemplo Lula, Haddad, Manuela Dávila, esse pessoal aí, eles sabem do que eles estão falando. Eles sabem. Eles sabem. Eles falam porque eles se aproveitam da ignorância de alguns. Então, pessoal, para pensar, para raciocinar. As eleições estão aí. Talvez essas eleições de 2022 sejam as mais importantes da história do Brasil. Então pense nisso. Né? Já é um pouco mais de 1h da manhã, eu estou aqui gravando esse vídeo, porque já tem um tempo que eu venho pensando nisso, refletindo sobre isso, como eu disse, e eu não podia ir dormir sem falar sobre isso, porque é como se algo estivesse falando para mim, você precisa falar. Então, tá aí, eu tô falando. Beleza? Reflita sobre isso e é muito importante para todos nós. Depois das eleições, pode ser tarde. Pode ser muito tarde. Tá certo? Beleza? Tamo junto. É isso aí.